introdução nos diz assim: nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a nenhuma igreja. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvio do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto seu aspecto social como também espiritual. Desta forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Todos nós temos uma missão, porque nós fazemos parte da igreja. Os desigrejados são os que não fazem parte de uma igreja institucionalizada, onde nós fizemos a leitura, está nos dizendo que existe um aspecto espiritual, nós vamos ver isso, da igreja como organismo, mas também existe um aspecto da igreja social, no aspecto natural. Então, espiritual e social, as duas coisas, elas precisam estar em equilíbrio, em harmonia, para que uma igreja que é estabelecida sobre bases, sobre princípios, sobre regras, sobre pontos de fé, ela não apenas exista, de ser criada, mas ela permaneça. Então, nós vemos a importância de uma meditação correta e coerente com a palavra, fazendo a verdadeira interpretação do que o autor quer dizer. Nós falamos na última lição em questão à relativização da Bíblia, onde hoje em dia muitas pessoas não dão mais ênfase ao que o autor quer dizer, mas dão ênfase ao que ele entende daquilo. Porém, se eu dou mais valor para o que eu entendo do que o autor quer dizer, eu perco a essência da mensagem, que pelo Espírito Santo ela continua sendo atual, mesmo dada há 2000 anos atrás, continua sendo atual para os nossos dias e tem grande importância. Então, os desigrejados, como é que eles estão contemplando esse tempo que nós estamos vivendo? Vemos aqui que eles não apenas se posicionam longe da igreja, mas têm a igreja como um povo que se apostatou da igreja primitiva. Porém, vamos ver os nossos versículos base de referência e alguns pontos históricos que reafirmam que a igreja institucionalizada é o padrão já iniciado desde os tempos apostólicos, desde os tempos da igreja primitiva. Então, os seus pensamentos, esse movimento é uma heresia que desassocia-se da verdadeira identidade do corpo de Cristo. Alguém pode nos fazer a leitura do primeiro ponto? Visão e prática do movimento dos desigrejados, um ensino anti-institucional. Obrigado. Vamos lá então. Primeiramente, este ensino anti-institucional é justamente o fato deles não apenas acreditarem, mas professarem, defenderem e se oporem à igreja como estabelecimento arquitetônico. Então, para estes que compõem este movimento dos desigrejados, não há necessidade de se investir dinheiro na construção de templos, porque a igreja sou eu. Nós, muitas das vezes, ouvimos essa frase: eu não preciso ir à igreja porque a igreja sou eu. Mentira! Se você ouvir alguém dizendo isso, essa pessoa não entendeu ainda quais são os princípios da palavra. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós.
Eu sou membro, eu faço parte de um membro, de um corpo, a qual Cristo é a cabeça. Então, membro sozinho, ele não sobrevive. É por isso que há necessidade da institucionalização da igreja. E como o nosso irmão Tiago leu, vamos por partes. Constantino, ele era um imperador romano que foi o primeiro a defender a liberdade dos cristãos, liberdade religiosa dos cristãos, para que eles não viessem sofrer perseguições. Então ele se converteu à fé cristã, né? Embora haja aí algumas divergências se realmente ele era cristão ou não, mas historicamente ele era um cristão, né? Protestante. Não vou usar o termo protestante, que é só em 1500. Mas ele era um cristão e então ele ajudou a igreja a passar por mais perseguições. O imperador romano, ele concedeu agora a liberdade dos cristãos pregar. Então entendamos que desde os dias de Jesus, a igreja, os cristãos, eles já eram perseguidos. Nero foi um imperador romano que ele matou muitos cristãos, ele colocava os cristãos pendurados, né, quando nós ouvimos, né, sempre vou lembrar sobre a coragem dos crentes que entravam nas arenas com os leões e sofriam diversas atrocidades, era pelo Império Romano, nos 3 primeiros séculos. No ano de número 306, Constantino, esse imperador da Roma, então agora ele deu um certo... desafogou a pressão ali da igreja. No ano de 390, um outro imperador chamado Teodósio, ele declarou o cristianismo como religião oficial do império. Isso facilitou mais a vida dos nossos irmãos em questão de perseguição. Porém, anos depois, né, séculos depois, nós vemos que a igreja e o Estado, eles se fundiram e ao invés da igreja influenciar o Estado, infelizmente o Estado acabou influenciando a igreja e houveram diversas tortuosidades nos ensinos, fazendo guerra, matando em nome de Deus, embora não era isso que Deus queria. Porém, os desigrejados usam esse contexto de uma institucionalização como se fosse Constantino, este imperador romano, que causou tudo isso. Então eles pensam, a verdadeira igreja se apostatou no ano 306, no ano 326, né? no terceiro século, se apostatou e dali para cá todas as igrejas são apóstatas. Então, às vezes a gente pensa que o desigrejado é somente aquele que vai para todo canto e não tem casa, né? Um andarilho, poderíamos dizer assim. Mas este movimento, né, de uma forma geral e teórica, nós estamos apresentando, nós vamos ver que há ideias que vão muito contrário ao que a palavra diz. Então, tudo aquilo que desvia ensinos doutrinários da palavra se torna uma heresia. Então, este movimento é uma heresia contra aquilo que Cristo estabeleceu. A igreja, ela passou, né, na ideia deles, passou a ter um clero. O que é um clero? É um conjunto de líderes sacerdotais e um código doutrinário e um credo. A igreja passou a ter um clero, tem uma vírgula aqui, eu escrevi em cima. Um código doutrinário e um credo. O credo é as nossas confissões de fé, o que a instituição acredita, as bases fundamentais da sua fé. Isso é um credo que passou a regulamentar. Então isso é normal. Um exemplo, cada família tem os seus valores familiares. Algumas famílias preservam os valores familiares, pois receberam dos seus pais. Agora outras que receberam os seus valores familiares dos seus pais, quando se tornam cristãs, veem que muitos desses valores eram errados e veem que a palavra ensina da forma certa. Então estes valores errados saem do meio da família e agora valores verdadeiros e fiéis recebidos de Deus são estabelecidos naquela casa. Então há uma regulamentação pelo que eles creem, pelo que essa família crê. Para eles não existem regras, não existem sermões,
muito menos essa organização. O que nós temos visto quanto aos desigrejados, né, neste contexto introdutório que a gente ainda apresenta, eles não aceitam ser submissos. Isso é a maior guerra, porque o ser humano, todo ser humano gosta de possuir autoridade, de mandar em alguém. Agora, eu me submeter a uma pessoa a me orientar sobre o que eu devo ou não fazer, então eles se apartam da igreja e ainda atacam a igreja. Eles pensam que a igreja, como templo arquitetônico, é uma inovação que veio a partir deste período, né, com Constantino, essa igreja se tornando então apóstata. Para eles não precisa de nada de estrutura. Como o nosso irmão Tiago estava lendo, vamos se encontrar em um bar, vamos se encontrar em uma lanchonete, vamos se encontrar em um restaurante, qualquer ponto a gente se encontra e ali a gente pode passar o que pensa. Errado. Nós não pregamos o que nós pensamos, nós pregamos o que a Bíblia diz. E por meio desta ideia, entra-se muitas heresias e fazem, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, falando que muitos, eles estão se perdendo naquilo que eles têm chamado de conhecimento. Não é conhecimento, é uma mente cauterizada que está levando-se a si mesmo e muitos outros para a perdição, como Paulo ensina. Então, é evidente que nós temos hoje templos maravilhosos, né? Eu acho, uma das coisas mais bonitas que eu acho nessa terra são igrejas. Algumas igrejas são bem espaçosas, tem galerias, coisa chique mesmo. Porém, a igreja não foi feita para Deus. Posso dizer, como assim? Vamos usar cadeira estofada, vamos usar bancos de madeira. É Deus que vai sentar? Não é. É os próprios irmãos. Então, a igreja foi feita para nós nos congregarmos, estarmos juntos, adorando e professando o nome do Senhor. Então, porque nos dias de Jesus, eles se reuniam em casas, eles se reuniam nas praças, há uma contextualização ali. E qual é esse contexto? O contexto de que eles viviam em perseguição, né? Podemos dizer, até o 3º século, a igreja ela era muito mais perseguida do que os nossos dias, claramente. Então, com isso, eles se reuniam para buscar adorar a Deus ou compartilhar da palavra onde se podia. Existem, historicamente, grupos cristãos que se reuniam para cultuar ao Senhor dentro de cavernas, porque era a forma que eles estavam unidos, protegidos. Porém, agora que nós temos essa liberdade, eu vou ficar em casa ser um crente doméstico? De maneira nenhuma. Então, nós vemos que eles se utilizam de termos equivocados para tentar justificar a sua oposição à igreja em um contexto organizacional. Então, naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Porém, nós temos que eles perseveravam no templo, eles estavam também em sinagogas. Nós vemos em Atos que por algumas vezes eles estavam nas sinagogas e pela mensagem ser contrária àquilo que eles viviam, os judeus, eles eram expulsos das sinagogas porque eles estavam apresentando Cristo, a quem os próprios judeus haviam crucificado. Então, existem casos, existem exceções, mas a vontade de Deus é que o seu povo esteja unido, e a igreja é um lugar onde nós que compartilhamos a nossa fé, né? É difícil quando a gente trabalha em um lugar e só tem apenas nós, uma única pessoa ali, no nosso caso eu, você, cada um de nós, dentro daquele lugar que serve a Deus. É piada o dia todo, é palavrão, é xingamento, é fofoca, e você se sente tão amargurado, tão oprimido com aquilo, porque é as trevas, mas você é luz. E de repente você chega em um lugar onde pessoas que professam a mesma fé, que estão ali desejosas por entregar mais de Deus, o seu coração sente paz. Então por isso que a pessoa às vezes entra na igreja e fala: nossa, que paz, que alegria que eu senti ali eu me sinto em casa. Justamente isso nós vamos falar no nosso penúltimo ponto, sobre a igreja ser a família de Deus. Então assim, nós sabemos que há necessidade de nós nos congregarmos, e isto que eles professam é um ensino anti-institucional, também é antibíblico. Pastor, por gentileza, Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. E na igreja que está em Antioquia havia alguns
profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Amém. Muito obrigado. Então aqui claramente nós vemos que há uma liderança na igreja primitiva, onde pelo Espírito Santo direcionou a Paulo, a Saulo e Barnabé para uma obra. Porém, na igreja que estava em Antioquia, Antioquia se tornou uma base missionária, onde os apóstolos, os missionários, onde a igreja, ela ia, a partir dali, ela era enviada a outros lugares para anunciar a palavra e implantar igrejas. Então nós vemos claramente que a igreja primitiva, ela já tinha uma institucionalização, já era organizada, com lideranças. As lideranças foram concedidas pelo Senhor. Também, irmã Juliana, Atos capítulo 15, versículo 1, 2 e 6. Obrigado. Então, em Atos capítulo 13, nós vemos a questão da liderança. Em Atos capítulo 15, nós vemos que a igreja de Antioquia, embora ela fosse uma base de missões, eles estavam sobre a submissão, podemos dizer, de uma igreja sede que estava estabelecida em Jerusalém. Então, em Atos capítulo 15, foi o primeiro concílio, uma reunião para definir assuntos teológicos. Como assim, né? Uma reunião extraordinária, né? Existem várias expressões para a palavra concílio, mas eles iriam definir pontos doutrinários. E qual era a grande problemática aqui? O problema era que a maioria dos primeiros cristãos, eles eram judeus, e acabou-se desejando a introdução de costumes judaicos no meio dos cristãos. Então, judaizantes, eles se tornavam cristãos, mas queriam permanecer nas mesmas práticas. Porém, pelo ensino da palavra, isso estabelecido pela liderança da igreja, seria definido o que eles deveriam ou não fazer. Então, falando, olha, se vocês quiserem ser salvos, se vocês quiserem seguir a fé, vocês vão ter que se circuncidar. Falando agora para os gentios, os judeus falando para os gentios. Porém, levaram isso até a liderança geral, a igreja que estava em Jerusalém. Então, eles sentaram, organizaram, apresentaram o que estavam dizendo. Olha, isso não convém mais, isso é uma prática judaizante. A prática cristã é sobre uma fé pura e imaculada, né? O verdadeiro caminho que proporciona a salvação não é pelas obras, como eles pensavam, mas sim pela graça mediante a fé. A fé, ela é um instrumento. Então, isso foi definido em organização. Então, nós vemos que em Atos capítulo 3 fala sobre liderança, em Atos capítulo 15 fala sobre códigos doutrinários que hoje nós vivemos e há mais de 2000 anos eles também já viviam. Então, não é algo novo como os desigrejados pensam. E o último ponto é irmã Isabela. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, perdão, eu escrevi errado. Romanos 16, 3 ao 5. Três ao 5, isso. Só. Saudem Priscila e Aquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não sou apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Amém. Muito obrigado.
Então nós vemos que em Romanos capítulo 16, Paulo ele está explicando, está agradecendo, saudando Áquila e Priscila, que eram pastores que cuidavam, né? Eles estavam pastoreando, cuidando de uma igreja, discipulando os irmãos dentro da sua própria casa. Vemos aqui uma exceção pela perseguição, né? Se o governo, se o império já perseguia, imagine na capital. Esta igreja, estabelecida na casa deles, era em Roma. Vemos então que eles se lançaram para a obra, cooperando para que a palavra de Deus fosse propagada no meio dos gentios, arriscando a sua própria vida. Então, a Bíblia nunca condenou o uso de templos dedicados somente a Deus. Pelo contrário, nós temos as cartas para as igrejas, né? Tessalônica, a igreja de Corinto, os Efésios, os Filipenses. Então, cada uma dessas cartas, elas eram destinadas a uma igreja local naquela cidade. Então, este ensino doutrinário, ensino doutrinário não, meu Deus do céu, me fugiu a palavra. Oh, meu Deus do céu. Nós estávamos vendo na semana passada. Ideologia. Esta ideologia deles cai por terra, que nós temos exemplos dos dias da igreja primitiva. Tá, então, eu sei que a gente gastou bastante tempo aqui nesse primeiro ponto, mas os demais a gente já vai estar mais consciente. Alguém quer perguntar algo? Lá. Só uma observação, não sei se tem muito a ver, mas eu achei interessante porque tá certo que aqui na questão do Novo Testamento, tudo, da instituição da igreja, né? Que antes disso, assim, existiam os profetas, mas eles faziam sozinhos, eles levavam a mensagem, né? Eles olhavam para as pessoas, tudo, e, assim, levavam a mensagem de Deus para aquelas pessoas, para que elas se arrependessem, se convertessem, né? Voltassem ao verdadeiro Deus. E aí, quando a igreja foi instituída, não foi uma pessoa sozinha, eram duas, né? Foi quando Paulo, Barnabé, né, que são auxiliar, que é um casal, daí foi na casa deles. Então, assim, a gente vê a importância realmente de estar em dois. Isso, sobretudo a união, né? A união. A gente vê que a igreja, ela era um mistério oculto. Nem Abraão, Moisés, os profetas, ninguém sabia da igreja. Mas Cristo nola revelou a nós. E a igreja ela foi, podemos dizer, inaugurada em Atos capítulo 2, onde há o derramamento do Espírito. Então, essa ação capacitadora, este revestimento para o povo, fez com que todos tivessem acesso ao mesmo Espírito, que é o Espírito Santo agora sendo residente. Então, a igreja foi estabelecida ali, naqueles moldes, naquele padrão, e é o que nós vivemos até os dias atuais. E a gente entende, né, que a união ela é muito importante. A gente vai falar isso nos próximos 2 tópicos, sobre como é importante a igreja estar unida, que alcançou uma missão não única, né, de indivíduos, mas uma missão de conjunto, e onde a união o Senhor ordena bem. É isso. Vamos ao 2 então, um ensino anticlerical. Como eu falei, clero é o conjunto de líderes de sociedade. Então, anticlerical são aqueles que são antes líderes da igreja. Eles não creem que a igreja deva possuir líderes, mas isso também vai de forma contrária à palavra, mas nós vamos fazer a leitura. Alguém quer ler para nós ouvirmos? Amém. Muito obrigado. Então, como nós dissemos, eles são contra o estabelecimento de governo, de liderança na igreja. Significa que eles são contra toda ordenação eclesiástica, né? Eclésia, né? Essa palavra que é descrita no grego, né? Fazendo referência à igreja, é algo que precisa ser dinâmico, precisa ser atuante. A verdadeira igreja, ela não vai ser condicionada às 4 paredes. Como nós falamos, cada um, na parte, digo assim, que auxilia na liderança, tem a sua função em específico. Irmão Ismael, por gentileza, Atos capítulo 6, versículo 3 e 4. Amém. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação,
cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre estes importantes negócios. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Amém. Muito obrigado. Claramente nós vemos que foi uma decisão dos apóstolos, que eram os discípulos foram escolhidos pelo Senhor, estes 12, a qual ele chamou de apóstolos. Apóstolo significa literalmente, na forma literal, o enviado. Porém, eles eram enviados com o propósito de estabelecer isso de uma forma secularizada, estabelecer uma cultura em um determinado local. Então, eles eram enviados para estabelecer uma cultura do céu naquela localidade, estes apóstolos. Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Nós vemos a missão dos 70, eram 70 discípulos, porém, apóstolos, que é denominado também colegiado apostólico, eram apenas 12. E Paulo não fazia parte destes 12. Porém, Paulo também era um apóstolo, assim como Barnabé, assim como Silas. Eles tinham essa missão de propagar a palavra e de um estabelecimento da igreja, com bases na doutrina, nos ensinamentos. E nós vemos que o nosso irmão Ismael fez a leitura, quando eles disseram: vamos constituir eles sobre este importante negócio. Então, há uma constituição, há uma responsabilização de um cuidado, de gerir algo, onde as viúvas, elas não tinham assistência, porque a grande maioria eram judeus, e as viúvas gregas, chamadas também eles tinham uma cultura helenista, onde os gregos influenciaram os judeus, estabeleceram uma nova cultura. Então, pela dificuldade também da língua, elas não eram assistenciadas da forma mais coerente, da forma mais justa possível. Então, o que eles disseram? Não é razoável, nós não podemos nos apartar da oração e da palavra. Então, vamos constituir pessoas para cuidar do serviço às mesas, de um serviço social. Então, os diáconos, eles têm essa função. O presbitério, a liderança da igreja, que no caso eram os 12, apóstolos, porém a gente vai ver 1 Timóteo, o pastor ensinou sobre isso na quinta-feira, o Caleb também esteve falando sobre a importância de uma boa organização da igreja por meio do presbitério, por meio dos apóstolos, para que a igreja ela seja não apenas estabelecida, mas também mantida na palavra. Então, isso de hierarquização, de governo, é algo já dos dias de Jesus, da igreja primitiva. E olha que interessante em Efésios 4, 11, 12, que o nosso irmão Tiago vai nos ler. Foi uma decisão de Deus colocar líderes na igreja com qual objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos não está falando dos canonizados, mas da igreja santificada, dos cristãos santificados. Eles são chamados pela palavra de santos. Então, a vontade de Deus em estabelecer líderes na igreja é com este propósito, para que nós cheguemos à unidade da fé. Enquanto não houver essa completude, diz assim, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Então, a igreja como organismo, ela ainda não está perfeita como Cristo. Então, é por isso que as lideranças, elas permanecem institucionalmente. E olha que coisa maravilhosa, quando Estevão, ele nessa lista dos diáconos, o primeiro a ser referenciado, ele tem ali uma série de atributos: um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, boa reputação. Então existem características que uma pessoa que vai estar em uma posição de liderança, auxiliando a igreja, precisa ter. Vemos também que aparece o nome de Filipe, ele era diácono, porém ele fez mais do que o seu serviço. Ele saiu em Atos capítulo 8 pela perseguição, proclamando, evangelizando. E em Atos capítulo de número deixa eu só ver o 119.
Atos, capítulo de número 21, diz que Filipe, o evangelista. Então, a Bíblia nos mostra que ele foi o primeiro evangelista institucionalizado na igreja, porque ele tinha uma missão. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, há os dons ministeriais, né? Então, o que recebemos do Senhor. Mas o que nós recebemos do Senhor é uma coisa, o que nós somos institucionalizados a fazermos é outra. Mas tudo isso é uma dádiva de Deus para que a igreja ela seja aperfeiçoada. Porém, o desigrejado não aceita isso. Para ele, isso é coisa do homem, a igreja se apostatou e está errado. Nós vemos que é um erro, um equívoco nesse pensamento deles. O que nós realmente vemos é que eles não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Pessoas que não se submetem aos homens, com certeza também não se submetem ao Senhor. Só para nós terminarmos, acreditam que agindo assim estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. É apenas uma ideologia, é apenas um pensamento. O que nós vemos claramente é que na igreja primitiva já haviam esses padrões doutrinários, éticos, morais que eram seguidos por submissão, respeito e comunhão que Deus concedeu ao povo, mas eles lutam contra isso e ainda atacam-nos. No Tiago. Você falou que quando também quando Paulo ficou contra Pedro em Gálatas, que fala, porém, quando Pedro veio para Antíoco da Síria, eu fiquei contra ele em público porque estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus, mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos não judeus começaram a agir como hipócritas. No mesmo modo que Pedro, Bernabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando viu que eles não estavam agindo direito, de acordo com a vontade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: vocês não judeus, quando eu vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com o Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: vocês é judeus, mas não está vivendo como judeus, assim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar o não judeu a viver de acordo com o judeu? Nessa leitura, chegaram alguns irmãos mandados por Tiago. Tiago, ali, era o irmão de Jesus. Ele se tornou o líder da igreja de Jerusalém, o Tiago, irmão de Jesus, mas ele não fazia parte dos 12 apóstolos. Então, a sua conversão, poderíamos dizer assim, a Cristo foi após a morte de Cristo, mas vendo o resultado com que os ensinos do seu próprio irmão influenciou a sociedade, também influenciou Tiago. Tiago, ele se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Então nós vemos uma instituição que ele envia homens para Antioquia da Síria, né? Existe Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia, são duas diferentes, mas a que era a base missionária era Antioquia da Síria, conforme diz em Atos capítulo 13. Vemos então que haviam ali líderes, né? Estava Pedro, estava Paulo, nós vemos líderes como também Tiago, e há essa comunhão, há essa harmonia, onde um ouve, o outro também coopera com o ensinamento. Era uma necessidade haver a repreensão de Pedro? Sim, porque ele não estava se portando como a palavra dizia. Então, a importância da igreja estar unida é que, eu até ia fazer a leitura em Provérbios 27, 17, que diz: como ferro afia o ferro, um amigo... Opa, me fugiu aqui. Provérbios 27, 17. Como o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, nesse embate, né, não é um combate, é um embate de pensamentos. Se alguém está desviando da verdadeira palavra, o posicionamento por haver comunhão, ele põe o seu irmão novamente no caminho a fazer aquilo que é correto.
Então, nosso irmão Thiago aí contribuiu com uma boa palavra para que a gente entenda dessa importância da liderança no meio da igreja, para que um auxilie o outro ali a permanecer no caminho. Bom, mais alguém? Só para a gente terminar, Hebreus capítulo 13, versículo 17, nós falamos no início sobre os pastores velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, né? Como a gente disse, vai se aproximando daquele grande dia, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, este cuidado que se há pelas almas, sobretudo tem que ser com alegria, com amor a Deus e alegria por servir a Deus no cuidado das almas, né? Então, às vezes a gente até fala, não olhemos para as pessoas como indivíduos sociais, porque os indivíduos sociais nos causam, muitas das vezes, raiva, nos tiram a paciência, trazem tristeza. Mas quando nós olhamos e vemos que é uma alma que carece do auxílio, da ajuda de Deus, a gente, olha, vale a pena orar por esse abençoado, né? Então, Deus ali traz calma aos nossos corações e sermos perseverantes na obra que o Senhor colocou em nossas mãos. E é isso. Alguém quer falar algo mais? Não? Então vamos ao ponto 2. A natureza da igreja neotestamentária. Testamentário, fala de testamento, né? Fazendo uma referência à nova aliança, né? A partir dos dias de Jesus, ou, para os irmãos entenderem melhor, de Mateus até Apocalipse, neotestamentário. E neo vem da palavra novo, de new novo, neo. Então, novo, a igreja do Novo Testamento, a natureza. Um organismo. Alguém faça a leitura para a gente, por gentileza? Muito obrigado. Vemos então a igreja como um organismo vivo. Um organismo, ele é ativo, ele é dinâmico, mas ele é estruturado, ele é organizado. A igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Então, o organismo vivo, ele é de forma espiritual, não há barreiras de geografia, né? Barreiras geográficas, barreiras linguísticas, barreiras culturais. Imagine só que alegria vai ser, né? No arrebatamento, onde povos de todas as tribos, línguas e nações se encontrarão. Nós sabemos que em nossa cultura há uma liturgia de uma forma, né? Vamos usar países do continente africano, onde a expressão de dança, de alegria, é algo cultural deles e eles adoram o Senhor com essa forma. Então, em cada lugar existem a sua cultura de adorar o Senhor, isso em respaldo bíblico, obviamente, né? Porque infelizmente o nosso país aqui é um país muito polarizado em culturas e às vezes as pessoas tentam estabelecer alguma coisa como cultura, porém não é nada bíblico, né? o que se faz, acaba excedendo muitos limites aí. Então nós vemos a igreja como organismo, ela é a instituição espiritual. Em Efésios 1:22 diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja, ela é um corpo, a qual Cristo é a cabeça. Nós falamos no início desta aula, eu não sou o corpo, eu sou o membro, eu só sou o corpo se eu estiver unido. Porém, este corpo que está em união, ele vai responder aos estímulos da cabeça, que é Cristo, ao que Cristo quer direcionar. Missionária Nívia, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Então, particularmente, eu posso ser a unha ou o dedo, eu posso ser o pé, eu posso ser a orelha ou o braço, porém, eu só vou ter uma utilidade se eu estiver aderido, acoplado ao corpo, desta forma. Então, sozinho eu sou membro, mas acompanhado eu sou corpo. E é tão algo gracioso que mesmo nós, tendo as nossas diferenças,
diferença de criação, diferença de personalidade, diferença de temperamentos, quando nós entendemos que ao estarmos juntos temos um único objetivo, que é adorar ao Senhor, isso nos traz união. Então, o elo que nos liga é o quê? O que toca todos os lugares do corpo, passa por todos os membros. Alguém sabe? O sangue. Pelo sangue de Cristo nos trouxe esta união. Alguém? Tá mais para baixo, mais para baixo na lição, mais à frente. Nós vemos que Deus, por Cristo, ele desfez a inimizade entre os povos, derrubando o muro que fazia a separação. A unidade espiritual, ela vai transpor barreiras. Caleb, pode nos ler, por gentileza? Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém. Muito obrigado. Ele conhece quem é que faz as ações com as intenções de ser justo para com Deus. As suas ações justas, elas vão refletir as suas intenções justas. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para Pedro, o evangelho era só para os judeus. Por isso que Paulo, ele é chamado de pregador aos gentios, né? Deus chamou ele com este propósito de ministrar aos gentios. Embora Paulo fosse da tribo de Benjamim, judeus de judeus, ele tinha uma ligação muito forte com a religião judaica. Ele era um fariseu de nascimento, né? Zeloso pela lei. Ele expressa isso em Gálatas, sobre a sua conduta judaizante. Porém, Deus o chamou para o ministério apostolado para os gentios. Pedro, ele enfatizou mais, o seu ministério foi mais enfático no meio dos próprios judeus. Mas ele pensava que era somente para os judeus. E de repente, quando ele entra na casa de Cornélio, um homem que fazia parte da corte chamada italiana, como diz em Atos capítulo 10, pela pregação, né, antes da pregação, Deus estava ouvindo as orações de Cornélio, via suas esmolas. Então ele era alguém temente a Deus, porém ainda não conhecia Cristo. Deus dá uma revelação para ele, que ele deveria chamar Pedro, e Pedro também teve uma revelação do Senhor, e ele entende que Deus não faz acepção de pessoas. E o que é mais maravilhoso é que no meio da pregação, enquanto era exposta as Escrituras, o Espírito Santo caiu sobre nós, caiu sobre eles, ele diz, como a nós no princípio. Ele tem que ficar se justificando para os judeus, porque agora os gentios estavam falando línguas e magnificando ao Senhor. E falou: como é que estes que receberam o Espírito, nós podemos rejeitar que eles sejam batizados em água? Então, os primeiros cristãos, a primeira família gentílica a aceitarem a fé, a terem a experiência do batismo no Espírito Santo, foi aqueles que estavam andando em justiça. Mas se alguém não andava em justiça, pode ser salvo? Todos aqueles que se arrependerem serão salvos. Por quê? Jesus Cristo veio para morrer por todos, mas a salvação vai ser eficiente para aqueles que creem. Então nós vemos que a separação, a divisão, isso não pode operar no meio da igreja. Essa barreira, ela tem que ser tirada do nosso meio para que haja bênção. Onde há união, o Senhor ordena a bênção. É isso. Olha, só o último ponto aqui, sobre a repulsa, a indignação dos desigrejados pelas estruturas arquitetônicas em qualquer forma institucional, se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo Evangelho. Então, eles não cultuam em casa, eles não se encontram em algum lugar para falar da palavra por zelo ao Evangelho, é porque eles não são submissos. Então, isso é muito mais enfático e eles, infelizmente, não veem ou não querem aceitar. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que a igreja ela precisa estar unida, submissos aos líderes, submissos também
a Deus que está acima de tudo e de todos. Agora sim, terminando esse ponto, alguém quer falar algo? Essa condição então de desigrejar, assim, tipo, é mais conveniente para quem não quer realmente ter uma liderança, Sim, né? sim. E na condição de também da pessoa, ela entende, vamos supor, tem gente que prega e fala, não tem uma igreja, mas eu prego Jesus assim, que a pessoa vai ser salva, só que quando se chega alguém para debater para ele, para ensinar, explicar para ele acerca do batismo, tudo isso, então ele não vai aceitar, ou não? Ou ele... Calma aí, vamos lá. O desigrejado, a sua maior característica é a sua insubmissão a uma liderança. Agora, ele, não vou dizer que ele não vai aceitar, porque se ele tentar examinar as escrituras na ótica dele, algumas coisas ele vai ver que está errado, porém, pela sua insubmissão, ele não vai querer dar o braço a torcer. Existem assuntos, temas que nós só vamos ouvir dentro de uma igreja. Porém, se ele não ouvir, hoje nós temos a facilidade da internet, onde se existem muita informação, porém, pouco conhecimento verdadeiro. Essa pessoa vai tentar buscar respaldo e base no que ele pensa, conforme outras pessoas também pensam. Porém, isso é errado. Nós não devemos nos basear no que os outros pensam, nós devemos nos basear no que a palavra nos diz. Então, estar submisso a uma liderança é mais do que fundamental para a nossa conduta de verdadeiros cristãos. Porque além de nós recebermos que somos ministrados, nós também podemos ministrar a outras vidas. Como é que eu vou oferecer algo para a pessoa se eu não tenho recebido? Então, isso se torna até mesmo uma negligência em questão do serviço ao próximo. Se a pessoa não congrega, ela não está recebendo o alimento de alguém, então ela não pode oferecer alimento para ninguém, porque o seu cesto está vazio, nesse sentido. Tá? Caleb, depois nós vamos Tiago. Tem uma pergunta, mas agora eu tenho outra. Então faz as duas. Não, vou fazer uma só. A outra eu acho que é mais específica, porque era relacionado ao quê? Tem certas denominações que eles tratam como igreja, assim, por regiões. Por exemplo, cada cidade tem uma igreja. E eles, eu não sei a fundo o conceito deles, a ideia deles, mas eu sei que eles pregam também muito culto ecumênico, né? E acaba misturando coisa que já é errada. Eu não sei se isso daí se encaixaria em desigrejados, né? E outra pergunta, um grupo de crentes que não tem pastor é considerado desigrejado? Por exemplo, se reúnem para cultuar, porém não tem liderança? Tá, vamos ao primeiro ponto. O ecumenismo, o que é o ecumenismo? Ecumenismo, né? O ecumenismo é uma reunião de pessoas de fés distintas, onde se reúnem em um local, um espaço, por exemplo, um salão, e cada um vai cultuar a sua divindade, a sua crença, a sua fé. Então, se você tem fé em Buda, você cultua ali a Buda. Se você tem fé em Jesus, cultua Jesus. Se você tem fé em Maomé, você cultua ali. Um não atrapalha o espaço do outro. Porém, nós vemos na história de Israel que essa mistura de fés, de deuses, nunca foi aceita pelo Senhor. Então, o culto a Deus, ele é único, com pessoas distintas, mas em adoração a um único Deus, né? Nosso Deus. Então, essa é a primeira pergunta, a questão do ecumenismo. Isso não pode ser considerado uma igreja. Isso é só uma reunião, cada um ali professando a sua fé, não é considerado uma igreja. Segundo ponto, era sobre pessoas que não têm uma liderança se reúnem, se isso pode ser chamado de igreja. Não, porque a igreja, além dela ser um organismo, ela é uma organização. E dentro de uma organização existem regras, existem códigos doutrinários, códigos disciplinares e ainda liturgia, que a gente vai falar no nosso próximo tópico. Até estava ouvindo alguns pastores comentar em uma determinada escola bíblica que houve um grupo de desigrejados que marcaram uma reunião em uma praça para que eles pudessem discutir ali a palavra, né? Mas não tinha liderança. E o grupo foi crescendo e não cabia mais, então eles tiveram que procurar um lugar. Ora, você vai procurar um lugar com conceito de igreja, vai precisar pagar água, vai precisar pagar luz, vai precisar pagar aluguel. E aí entra o princípio da mordomia cristã, dízimos, ofertas,
cuidados, então coisas que a igreja institucionalmente faz. Os desigrejados, que eram contra a igreja, se reúnem e acabam formando uma igreja, né? Então, este tipo de pessoas que vão se unir só se tornam igreja se eles tiverem princípios doutrinários, princípios disciplinares e princípios litúrgicos, que é na administração do culto. Tá? Então, pessoas que se reúnem apenas para falar de palavra não são igreja. Igreja, existem lideranças que foi constituída por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Bom, Tiago? Mas e também, eu ia fazer outra pergunta, mas é uma coisa. O que acontece? E sobre autodominação? Vamos falar, eles não aceitam pastores, eles não aceitam certas dominações da Assembleia. E eu estava conversando com um pastor esse dia mesmo, tipo assim, considerado como se fosse uma seita, porque eles não aceitam muitas coisas que eles não aceitam aquilo que nós aceitamos. Que nós, sim, entendeu? Aí vem aquilo lá no dia de Joel. Eles não vai ver. Aí no dia de Joel, que Joel começa a mostrar, que Deus começa a mostrar para ele, que fala assim, no dia, o Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, filhos e filhas de vocês, anunciarei a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões, até sobre os escravos e escravas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Tipo assim, o Espírito é para todos, só que de outras dominações, não sei se estabelece o mesmo princípio, se eles são desigrejados ou não também, por fato de ser... Sim, eu entendi a pergunta do irmão. Olha só, um exemplo. Nós, em nossa igreja local, a nossa denominação, Assembleia de Deus, nós não temos apóstolos. Algumas pessoas defendem os apóstolos, são só os 12. Porém, Paulo não viveu nos dias de Jesus. E apesar que eles viviam no tempo de Coríntios, né, ainda, né? Isso. Então, assim, dentro da categoria dos apóstolos, nós temos, só para os irmãos entenderem, o colegiado apostólico, que são os 12, nenhum mais é igual a eles. Existem os apóstolos, que são os enviados para uma missão, e existe o dom ministerial de apóstolo. Então, o irmão usou até um exemplo de uma denominação que eles não aceitam pastores, mas lá eles têm os anciãos. 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre se alguém almeja o episcopado, boa obra deseja. O que é o episcopado? É a palavra em grego que significa episcopos. Episcopos é traduzido como ancião, presbítero ou bispo. Então, embora eles não utilizem a terminologia, o nome de pastor, existem presbíteros que são chamados de anciãos nesta denominação, que desempenham a mesma função. Então, eles são considerados igrejas. Existem pessoas que utilizam esse termo, chamando de seita, mas eu não concordo. E nós vemos que há uma hierarquização, há uma organização litúrgica dentro desta denominação. Então, eles são considerados igreja, não são considerados seitas e nem, muito menos, desigrejados. Nós vemos que eles dão ênfase também à doutrina pentecostal. O que é o pentecostalismo? Crer nos dons espirituais e no batismo com o Espírito Santo. Então, eu iniciei falando sobre apóstolos. Existem algumas igrejas, um exemplo, comunidades e também algumas outras, que a pessoa é consagrado e vai chamado também consagrado de apóstolo. Biblicamente, nós não temos este respaldo eclesiástico. Quais são os cargos eclesiásticos apontados biblicamente? Diáconos, presbíteros e pastores. Evangelista, embora nós tenhamos o Filipe, representando ali na Bíblia, Filipe como evangelista, não há uma ordenação nas cartas paulinas ou de Pedro e de João que ensine sobre o evangelista. Porém, nós entendemos a sua importância na igreja. Nós não temos também cooperadores, como instituição. Porém, nós compreendemos que aquele que deseja servir como um diácono, ele precisa primeiro ser experimentado. Então, por isso que há a ordenação
de cooperador, onde ele está sendo experimentado, está sendo ensinado e instruído para que ele execute a obra de um diácono corretamente. Então, assim, existem algumas coisas que são apenas nomenclaturas para ordenar a função que esta pessoa vai desempenhar ali na igreja, tá bom? Então, eles estão certos, embora não usem. Existem algumas pessoas que elas trabalham nos extremos. Ah, não, a Bíblia não fala que tem que ter pastor. Claro que fala. Quem foi o pastor de Éfeso foi Timóteo, o pastor de Creta foi Tito. Timóteo e Tito são denominadas epístolas pastorais. Tudo que está ali fala sobre conselhos, embora eles fossem jovens, mas conselhos pastorais para que eles viessem instruir e direcionar a igreja no caminho certo. Tá bom? Então, embora nós não usemos algumas nomenclaturas, mas o que a Bíblia nos dá de respaldo são esses três. Diácono. A gente falava Pedro, né? Apacentador das ovelhas, se não me engano, né? Sim, uma função de apacentador mesmo. São coisas assim que, por falta de entendimento, o povo às vezes cria doutrinas aí e fala o que não deve, infelizmente, porque a mente está fechada para isso ainda. Tá bom? É ignorância. Mais alguém? Não? Vamos lá. Agora, no segundo ponto, uma organização. A igreja como uma organização. Alguém nos faça a leitura, por gentileza? Portanto, querem uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser unido. Também é uma heresia. Amém. Muito obrigado. Vemos então a igreja como uma organização. A igreja ela precisa ter um equilíbrio entre organismo e organização. Um exemplo, nós temos a nossa igreja, né, que está em fase conclusiva de construção lá no norte do nosso país, e há gastos, há custos. Não, a igreja é só um organismo. Não vamos falar sobre financeiro, dízimos e ofertas, sobre auxílios, sobre obras sociais, não é isso. A igreja é só espiritual. E aí, como é que um lugar vai ser construído? É com fé. Olha, Deus levanta as paredes. Não, Jesus, vai parede só. Não. Então, é preciso entender que há uma necessidade de ser uma organização. Porém, o que muitas igrejas tomaram de caminho, né, nessa trajetória de cristianismo, é tornar aquilo que era para ser um organismo também somente organização, fazendo da igreja uma empresa. Então, como é que nós podemos arrecadar dinheiro, levantar fundos nisso? Vamos usar essa estratégia. E aí até mesmo uns tentam materializar a fé. Olha, isso daqui vai fazer um milagre na tua casa que você vai ter que dar para todo mundo beber. A materialização da fé não é mais fé, porque a fé ela é imaterial. Mas a pessoa precisa estar apoiada em algo para que ela venha crer. Não é fé, é um misticismo. Acreditar que aquilo que faz o milagre. O que faz o milagre é a fé. Então, nós compreendemos que o equilíbrio ele é mais do que necessário. Nós vemos uma expressão falando sobre uma igreja orgânica. A igreja orgânica ela é um movimento cristão, não denominacional. Então, não é assembleia, não é congregação, não é quadrangular, não é igreja batista, igreja renovada, não. Não tem denominação. Ela reinterpreta a prática nas instituições eclesiásticas e busca agrupamentos mais autênticos com menos rigidez e práticas litúrgicas. Então, o que eles querem? Se juntar, né? Então é a igreja orgânica, eles se juntam, mas não precisa de rigidez, não precisa falar sobre conduta, não precisa falar sobre vestes, não precisa falar sobre nada. Liturgia, não. Vamos oferecer o que cada um quer, de maneira nenhuma. A Bíblia não ensina dessa forma. A liturgia ela é necessária para manter a ordem do culto. Pastor, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmos, tenha doutrina, tenha revelação, tenha línguas,
de interpretação, faça-se tudo para a edificação. Amém. Muito obrigado. Liturgia é a forma que o culto é organizado. Então é uma organização. Vemos então que tem salmo. Salmo fala de cânticos, louvores, doutrina, palavra, ensino, instrução, repreensão, revelação, língua, interpretação fala exercício de dons. Mas não pode falar língua na igreja, que isso não vai edificar ninguém. Qual é o momento que esta língua está sendo transmitida, né? Está sendo falada ali? É no momento oportuno? Paulo fala em 1 Coríntios ainda no capítulo 14, porque se orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, não perca. Domingo nós iremos falar sobre a identidade pentecostal. Creio que vai ser uma aula de grande edificação para nós. Vemos então que a ênfase principal do culto não é demonstrar dons, mas não é exercer dons, né? Porque dons não se demonstram, dons se exercitam. Para o próximo, a língua é o único dom que edifica a si mesmo, mas isso é outro contexto. Então nós vemos que a principal função da igreja é agrupar pessoas para que elas venham adorar a Deus. Nós nos reunimos para adorar a Deus. O culto é a Deus, onde a oração, os louvores, testemunhos, milagres, pregação deve ser cristocêntrica. Se o centro do culto não for Cristo, estamos indo ao altar sem o sacrifício, que é o Cordeiro. Então, Cristo ele precisa estar no centro daquilo que nós estamos entregando e fazendo a Ele no meio da congregação. Então, isso é o quê? Uma prática litúrgica. Nós precisamos ser ordenados, ter ordem e reverência. Se esta igreja orgânica não tem tais práticas, ela é uma igreja que não está adequada aos modelos da palavra. Pensa estar sendo como a igreja primitiva, mas está indo muito ao contrário do que eles tinham como parâmetro. Nós vemos também sobre a questão do colegiado apostólico. Nós falamos, né, sobre estes 12. Em Atos capítulo 15, quando a nossa irmã Juliana ela fez a leitura, então havia esta introdução do pensamento judaico no meio da congregação ali, e eles levaram aos líderes, onde os apóstolos com os presbíteros se uniram para decidir quais seriam os pontos fundamentais, doutrinários para aquela igreja. Então, essa igreja, ela possuía o seu código doutrinário. O que é isso? É o ensino base desta sociedade. Nós somos um grupo determinado, nós estamos, a união de pessoas, ela é denominada sociedade. Então, nós somos uma sociedade cristã, nós, né, que estamos juntos aqui, podemos dizer assim. Então, nós temos princípios básicos. Todos nós temos que ter princípios básicos que nós aprendemos da palavra. Existe código disciplinar, que são o quê? Regras regimentadoras que guiam a conduta de um determinado grupo. Então nós somos um grupo que estamos determinados por princípios. E de onde eu tiro esse princípio? Da minha mente? Da sua mente não, da palavra. Então a Bíblia, promete seguir a Bíblia como regra de fé e prática? Prometo, amém. Assim nós falamos no dia do nosso batismo. E é dessa forma que nós precisamos viver, na conduta do que a palavra nos diz. E a palavra nos diz que a verdadeira igreja do Senhor, ela tem uma organização, ela é uma instituição social também, que socorre órfãos, socorre viúva, né? Nós temos campanha do quilo, né, nas Santas Ceias, onde pessoas que estão passando por problemas financeiros precisam ser assistenciadas. Imagine se a igreja não tem um papel social. Pastor, sabe o que é? Irmão, sabe o que é? Que eu não tenho comida em casa, meus filhos estão chorando. Mano, tranquilo, a gente vai orar aqui e Deus vai mandar um corvo com um pedaço de carne. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Mas não é mais fácil nós compreendermos que há uma parte social que nós podemos assistenciar? Atos capítulo 2, 42, eles vendiam os seus bens e repartiam, e não havia ninguém com necessidade entre eles, porque havia comunhão, né? Existem algumas pessoas que fala que ali era um princípio socialista, mas não é não, um princípio comunista, né? Que todo mundo tinha as mesmas coisas, mas
comunitarismo, era voluntariado. E o comunismo não é voluntariado, não. Enfim, a igreja sem liderança, sem regras e disciplina é qualquer coisa, menos igreja. Nós vemos com princípios na palavra, além de ser um mito, é uma heresia. Então, é algo utópico, que é apenas da imaginação. Nós não podemos viver isoladamente, nós devemos viver em comunhão com os nossos irmãos, para que nós possamos viver a plenitude do que a palavra nos ensina, do que é ser uma igreja. Membros fora do corpo apodrecem, e o que nos traz vida é o sangue de Cristo, a qual ele é a cabeça e direciona todas as coisas. É isso. Alguém tem algo a perguntar? Tem algo a fazer? Uma exposição, uma colocação? A igreja, foi falado um pouco antes sobre o culto ecumênico, né? Tipo, a igreja evangélica, como está falando dessa questão da organização, tipo, entra na igreja católica, entra na igreja espírita, kardecista, mas chegando aqui eles têm que acompanhar pela nossa organização, Liturgia, né? Liturgia do nosso culto, né? Naquela época que existiam as sinagogas, não era igreja, não era considerado como igreja, né? Não era considerado como igreja porque era o que eles tinham no momento. Assim, igreja institucional. Porém, o princípio da igreja, além dele ser organizacional, ele é um princípio de um organismo. Então, eles iam lá, no momento da exposição da palavra, eles apresentavam a Cristo. Eles se uniam para apresentar louvores. Então, tinham os templos, tinham as sinagogas, que eles se reuniam para a palavra. Quando viram que a doutrina deles era diferente da prática judaica, eles começaram a jogar para fora, a perseguir, não queriam eles ali. Então, o princípio de igreja como organização, ele é antigo. Porém, ele é rejeitado por uma insubmissão daqueles que não querem aceitar a palavra. Entendi. Naquela condição de Jesus, ele entra, ele expulsa os caminhadores, ele foi ali não para ensinar a palavra, que aconteceu toda aquela situação, ele foi lá justamente por causa do que estava acontecendo, que não tinha uma liturgia no culto, é isso ou não? O problema dali é o que diz: para que se cumpra a profecia, o zelo pela minha casa me corrói. Então, esse princípio é porque eles estavam indo, e isso não era nem uma questão de igreja. Jesus, ele era judeu. E a prática judaica ali não estava sendo orientada como deveria. Então, os princípios judaicos, eles apontavam para a nova aliança. Aquilo era apenas uma sombra. O objeto é a nova aliança que se cumpre em Cristo. Os sacerdotes, eles não podiam possuir terra. E aqueles animais vinham das fazendas dos sacerdotes. Dinheiro era circulado dentro do templo, porém ia contra os princípios que Deus tinha dado por intermédio de Moisés, que quem fosse levar um sacrifício, quem fosse sacrificar uma oferta de perdão, de expiação e todas as demais, tinha que levar da sua própria casa. Isso demonstrava o quê? Vergonha e sinal de arrependimento e humilhação. Mas não, eles iam com a moeda no bolso, chegava lá, trocava a moeda, comprava o animal dentro do templo e ninguém nem via, então não tinha arrependimento. Então, o que Jesus faz ali naquele momento é virando a mesa dos cambistas, soltando os pomos e colocando tudo de cabeça para baixo, literalmente, é porque eles não estavam sendo cumpridores da lei, que até o momento era o que regimentava o povo ali. Mas isso já nos deixa um exemplo, que o que nós vamos oferecer para o Senhor não deve fluir aqui dentro. A gente já deve sair de casa com o nosso coração em oferecer algo para o Senhor. Então, ali a gente pode também trabalhar um princípio de ensino sobre o que eu devo oferecer para o Senhor. Deve já vir no meu coração e não isso de uma forma mascarada. Mais alguém? Não. Olha, ressalvas. Ressalvas apenas alguns posicionamentos para a gente não generalizar os desigrejados. A gente não fala daqueles que não vêm para a igreja por motivo de saúde, motivo de trabalho. Tem gente que trabalha à noite, de madrugada. Eu lembro quando nós estávamos construindo a igreja, o presbítero Vitor, ele trabalhava à noite e muitas das vezes ele não podia estar no culto, trabalhava de madrugada. Algumas vezes ele vinha direto do culto, vinha para o culto e depois já saía, né? Hoje nós temos um exemplo, nosso irmão Valdir.
que faz ronda, então nem todos os dias ele pode estar presente. Porém, ele faz parte, ele é membro desta igreja, deste ministério. Então, não estão caracterizados como desigrejados aqueles que trabalham, embora nós sabemos que a pessoa ela tem um compromisso com o ministério. Trabalham ou estão enfermos, doentes, acamados, não podem vir. Nós estamos falando são de pessoas que não aceitam liderança, não aceitam submissão, não são submissas e vão contrárias à palavra. Porém, a gente tem que ficar bem alerta quanto a alguns desigrejados que saíram feridos e perderam a fé por causa da imprudente conduta de alguns irmãos ou de algumas lideranças. Vai olhar para o fulano e falar: você é um desigrejado. Você vai acusar a pessoa, vai jogar na cara dela ali que ela está em falta da comunhão. Quais foram os motivos dela ao princípio? Que nós estamos trabalhando, e a gente sempre fala isso, nós não pregamos contra pessoas, nós pregamos contra ideias. A importância de estar unido a um corpo é essencial para a vida com Deus. Então, a Bíblia ela é para todos, ensina como viver e como tratar. Então, essas pessoas que estão feridas, que aconteceu algum problema, uma terceira causa, né? Primeiro, quem trabalha, embora hoje existem cultos online, embora existem horários alternativos que a pessoa possa cooperar, né? Então a gente trata apenas dessa questão de uma necessidade de não poder estar congregando, de quem está enfermo. Mas às vezes existem pessoas que não fazem parte de uma igreja, porque infelizmente saíram tristes por algumas condutas imprudentes dos irmãos. Outros também saíram porque não olharam para Cristo e olharam para as pessoas. E aí, por que eu quero dizer isso nessa questão de ressalvas? A instituição, ela falha, mas a igreja, como organismo vivo, que foi estabelecido pelo Senhor, ela não falha. Então, qual é a ideia principal? Olhar para Cristo e não para as pessoas. Se algo ruim aconteceu, aconteceu um problema, não vou mais ser crente. Não. Se você não se sente bem em um lugar, vou abandonar a fé, procure um lugar que você se sinta bem, que seja bíblico, que Deus te oriente e guia isso. Porque existem algumas pessoas que pensam que é só uma igreja que presta, e as demais não. Você saiu dali, acabou, morreu. Mas é muito pelo contrário, existem outras igrejas, né? Por isso que existe igreja em todas as cidades, embora a gente saiba, né, que às vezes existe uma igreja ali em cima da outra, a história está um pouco antiética quanto a isso, mas todo posicionamento de servir ao Senhor precisa ser com orientação do Senhor. Então, que nós, mesmo nós entendendo esse posicionamento às vezes da pessoa que é insubmissa, que a gente vem orar, porque eles são almas e precisam ser salvas, né? Então orarmos por eles, aqueles que estão enfermos, para que Deus cure, para que venham congregar, aqueles que estão feridos, para que eles sejam curados, e aqueles que olharam para os homens e não olharam para Cristo, que possa cair das escamas dos olhos, para que eles venham servir a Deus e estar em comunhão, porque isso é muito necessário, muito útil na vida de todo cristão. Precisamos estar unidos e congregados. Então, eram apenas estas ressalvas que eu queria dizer, porque ainda que a organização falhe, o organismo que é espiritual nunca falha. Jesus nunca vai te causar ferida para te expulsar da comunhão. Então, sobretudo, olhe para Cristo, tá bom? Essa é a minha fala. Bom, ponto 3, para a gente finalizar, estes são bem rápidos, 9 horas, a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. Alguém quer nos fazer a leitura, por gentileza? Isso, muito obrigado. Muito, que é algo para com todos. Nós entendemos então que a igreja, ela é a família de Deus. Como eu disse, por isso que às vezes as pessoas entram e sentem-se tão abraçadas, porque é uma união espiritual. E o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Por quê? O natural, ele é passageiro, é transitório, acaba. Mas espiritualmente não, ele é eterno. Toda a ordem das lideranças humanas, elas devem ser dadas por Cristo. Por isso que nós vemos que Cristo é a cabeça da igreja. E esta igreja, este corpo, ele precisa de direção. Como é que eu sei o momento de eu levantar a minha mão, de eu abrir e fechar a minha mão, esticar meu dedo? Porque a minha cabeça vai me dar o entendimento e vai trazer estímulos ao corpo, estímulos que eu digo de movimentações,
para que se realize ações. Então, as orientações que o corpo vai ter é por meio da cabeça, e a cabeça é Cristo. Os cristãos, eles, como aconteceu no primeiro século, devem se reunir para adorar a Cristo como o Senhor da igreja. Muitas pessoas falam, eu vou lá na igreja para ver o que Deus fala comigo. A gente sabe que nós todos precisamos ouvir a voz de Deus, e na igreja é o lugar mais propício para você ouvir a voz de Deus. Mas nós que somos maduros, que temos aprendido a palavra, devemos compreender que o culto, primeiramente, é para ser cultuado. O que eu vou receber, se Deus vai falar comigo sim ou não, é uma resposta àquilo que eu entrego para Ele. Se todo mundo saísse de casa e falasse, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou no culto, e ninguém viesse cultuar, todo mundo ia ficar sentado, olhando um para a cara do outro, e ninguém ia ter resposta de nada. Por quê? Cultuar tem a mesma raiz da palavra cultura, de uma ação que é praticada por um determinado grupo de pessoas, e isso se estabelece. Também tem a mesma raiz de cultivar. Eu só posso tornar uma cultura aquilo que eu cultivo, e eu só cultivo aquilo que eu estou cultuando, que eu ofereço. Então, nós precisamos entender que já sair da nossa casa, a gente tem que ter um propósito. Eu vou adorar o Senhor, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso de uma orientação, mas o meu propósito primário é adorar ao Senhor. E quando nós entregamos, porque existem cultos assim que a gente fica, nossa, a gente nem ouviu a voz de Deus claramente nos dando direção, mas a gente sente uma paz tão grande, porque o nosso coração ele está inclinado a adorar a Deus. E nós vemos que a igreja primitiva, ela tinha como primícias essa questão da adoração e do serviço ao Senhor. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Como nós falamos das sutilezas do diabo, famílias fracas, igrejas fracas. E se uma igreja ela é constituída como uma família, se essa família está fragilizada, essa igreja também estará fragilizada. Onde há humanos, há falhas, mas a união deve operar em nosso meio para recebermos as bênçãos. Então a igreja, ela deve discipular, né? A missionária fez uma pergunta sobre a questão de um ensino. Como é que o desigrejado vai aceitar o ensino se ele não aceita ser orientado por ninguém? Porque só pode orientar, né, assim, organizacionalmente, quem está acima em um posicionamento de liderança. O discipulado ele não vai envolver só um ensino sobre batismo, um ensino sobre dons espirituais. O discipulado, existem estudos temáticos, diferenciando idades, assuntos contemporâneos. Um exemplo, o que há 10 anos se ensinava para um jovem de 17, 18 anos, hoje em dia, 13, 14, ele já tem o conhecimento disso. Então, o mundo se desenvolveu tirando a pureza, tirando a inocência do adolescente e trazendo isso para tempos anteriores. Então, se eu usar um método que eu usava 50 anos atrás para ensinar e falar para alguém de 17 anos, hoje, com 13, 14 anos, a pessoa já vai ter entendimento sobre conhecimento, na verdade, né? Não entendimento. Conhecimento sobre sexualidade, sobre legalização de drogas, sobre imoralidade. São todas essas coisas que alguém em outra geração, em outra década, tinha em anos à frente. Hoje em dia se abreviou esse tempo por causa do Deus deste século, né? O diabo, que tem influenciado muitos. Então a igreja ela vem com esse propósito de discipular, aconselhamento, orientação, para os irmãos desenvolverem comunhão com Deus e, sobretudo, estimular a comunhão com os irmãos. Então, os irmãos precisam estar em comunhão uns com os outros, mas isso é algo muito difícil porque existem pessoas ainda que são imaturas, não sabem viver em comunhão com outra pessoa, são os excessos, não conversa com ninguém ali, está só na dele. E aí de repente faz uma amizade e se aquela pessoa olhar para o lado, fica com ciúmes. Meu amigo, como é que está sendo amigo de outro? Não, que isso? Todo mundo é irmão. Tem o Caleb como meu irmão, tem a Gabi como minha irmã. Existem tempos que sou mais próximo do Caleb, existem tempos que eu sou mais próximo da Gabi, existem tempos que eu sou sozinho. Mas isso vai deixar de fazer eles meus irmãos? De maneira nenhuma. Então, na igreja do Senhor, deve ser da mesma forma. E por que isso não é tão atuante em nosso meio? Por uma imaturidade de palavra.
onde nós não buscamos como deveríamos a orientação do Senhor. Este sentimento de irmandade deve ser com respeito e reconhecimento, deve tomar o coração de todos nós. Não deve haver inimizades ou acepção de pessoas. Por gentileza, irmã Juliana, Efésios capítulo 2, versículo 15, 16 e 19. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém. Muito obrigado. Vemos então que não há distinção entre irmãos espirituais. Nosso irmão Tiago fez a leitura sobre Joel, capítulo 2, fala sobre a efusão do Espírito, o derramamento do Espírito. Fala sobre os velhos, fala sobre os jovens, fala sobre homens, mulheres, sobre escravos. Glória sendo derramada sobre escravos. Que isso? Escravo não é digno. Todos são almas que encarecem da glória de Deus. Então, isso era a visão deles. Aí Pedro tem a experiência do derramamento do Espírito no cenáculo com os judeus. Agora o Espírito sendo derramado também aos gentios. Então, isso evidencia que não há mais separação entre judeus, gregos, gentios, bárbaros. Não há distinção de nada. Deus olha para os indivíduos não como pessoas sociais, mas como almas que precisam dele. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E para finalizarmos, só que no final, o sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então, deve ser comum em nosso meio nós vermos um relacionamento saudável, sadio. Antigamente, embora nós sabemos que cada um tem seus motivos, irmão, vai ter a ceia de passagem de ano, vamos nos alegrar, tinha amigo secreto, era bem legal assim, muito legal mesmo. Porém, hoje em dia as pessoas às vezes têm outros compromissos e pensam que a igreja é só um lugar para ir ali, dar glória a Deus, aleluia, marchar e... Não, é uma organização social também que nós sentimos alegria nisso. Então, cada um traz um prato, isso demonstra fraternidade, companheirismo, amizade, lealdade de uns para com os outros, né? Obviamente não é só no alimento, mas a Bíblia fala sobre a comunhão em todas as coisas, e uma delas é no partir do pão. O crente gosta de comer, né? Gosta de comer, então isso alegra os nossos corações. Estar com os irmãos mais do que comer, alegra os nossos corações. É isso, a igreja como uma família de Deus, família, no final de tudo sempre senta à mesa e come juntos. Isso é a família. Alguém quer falar algo sobre? Estava falando sobre maturidade, né? Na questão da gente, até o pastor estava pregando que o obreiro, tipo, ele não pode ser neófito, né? Uhum. E a maturidade você não adquire não na questão pelo estudar, pelo conhecer a palavra, mas pelas experiências. Seria isso? Sim. Pelas experiências que o cristão tem para ele poder amadurecer, né? Anos de vida não te proporcionam experiências. O que vai te proporcionar os anos de vida só vão te proporcionar cabelo branco. Pessoa muito velha, tem muita experiência. Às vezes é tão imaturo quanto um adolescente de 15 anos. Porque ele não sabe olhar a circunstância e daquela circunstância, daquela experiência, tirar a lição que Deus quer ensinar. Então passa os anos, só fica com o cabelo branco, mas não tem experiência de nada. Irmão, numa situação como essa, nossa, eu passei uma prova, e aí o que o irmão fez? Nem lembro, sabe que eu não lembro? Poxa, que experiência foi essa? Tipo, não tem uma lição de vida, né? Eu lembro que na primeira série a gente tinha as aulas de literatura e havia umas fábulas, e no final de toda a fábula tinha a moral da história. Dessa situação que nós passamos, tem uma moral da história, tem algo como objetivo para ensinar. Mas se a pessoa não tem experiência, não pode viver algo e muito menos ensinar aos demais, que é muito, muito triste, né? Desde muito tempo, mas sem experiência nenhuma. Então, que a gente se atente para as situações, para que a gente possa viver as experiências da maneira correta e tirar as verdadeiras lições. Vamos ao último ponto, então, a igreja como testemunha de salvação.
Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, Efésios 2,19, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, Efésios 3,10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A razão da igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um tempo, mas a sua missão só será completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes. Então, é claro que o propósito da igreja é ser uma família que proclama a graça de Deus, desejando salvação de almas. Além da adoração, a igreja ela tem uma missão, e ela está além do local arquitetônico, das nossas quatro paredes. Só se cumpre essa missão fora dele. Então, como igreja, unidade, temos uma missão, anunciar a Cristo. Então, um vai anunciar a Cristo dentro da faculdade, um vai anunciar a Cristo dentro da escola, um vai anunciar a Cristo dentro da sua própria casa, um vai anunciar a Cristo na política, um vai anunciar a Cristo dentro da saúde. Então, o propósito dessa família, que cada um tem o seu ramo de atuação, é levar a palavra de Deus, levar essa proclamação de graça. A verdadeira igreja bíblica ela está além das quatro paredes. Então, a grande comissão é algo que nós precisamos viver, onde a palavra de Deus ela é levada a todos os lugares. Mas não adianta eu querer atravessar os oceanos para levar a palavra, se meu vizinho nem sabe que eu sou crente. Põe um chapéu, uma máscara, põe um gol, sai, meu Deus, se vê que eu sou crente, vai me perseguir. Poxa, perseguição passava os nossos irmãos, que iam para as arenas e ficavam cantando até morrer. Então eles não temiam não. A gente pede muitas vezes, Senhor, me dá essa ousadia, e Deus fala, você quer? Oh, mas Senhor, mas vai ser difícil assim mesmo? E fica indagando. Então, nós somos uma família, o nosso Pai cuida de nós, e os nossos irmãos precisam de nós. Deus abençoe, esta é a nossa missão hoje.